Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a 8ª rodada da Série B. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 7ª rodada. Editor, põe na tela. Começando pelos meus palpites. Brasil contra Ponte, palpite 1-1. Placar do jogo 1-1. Acerto cravado. Vila Nova contra Goiás, palpite 2-1 Goiás. Placar do jogo 0-0. Primeiro erro. Sampaio Corrêa contra Fogão, palpite 1-0 Sampaio. Placar do jogo 2-0 Sampaio. Acerto de vencedor. Náutico contra Remo, palpite 3-0 Náutico. Placar do jogo 1-1. Segundo erro. E fechando os meus palpites, Vasco contra Brusque, palpite 3-0 Vasco. Placar do jogo 2-1 Vasco. Acerto de vencedor. E agora temos os palpites do João. Avaí contra CRB, palpite 2-1 Avaí. Placar do jogo 1-0 Avaí. Acerto de vencedor. Guarani contra Coxa, palpite 2-2. Placar do jogo 2-0 Coxa. Primeiro erro. Operário contra Confiança, palpite 1-0 Operário. Placar do jogo 0-0. Mais um erro. Vitória contra Londrina, palpite 3-0 Vitória. Placar do jogo 2-1 Londrina. E mais um erro. E fechando os palpites do João, CSA contra Cruzeiro, palpite 1-0 Cruzeirão. Placar do jogo 2-1 CSA. E outro erro. E temos a nossa classificação atualizada. Eu, com um acerto cravado e 2 acertos de vencedor, fui para 18 pontos. E o João, com um acerto de vencedor, foi para 24 pontos. O João segue líder. Essa rodada foi boa para mim nos palpites. Um acerto cravado e 2 acertos de vencedor. E além disso, o João só teve um acerto de vencedor. O que é bom também para mim na classificação, diminuir a diferença de 10 pontos para 6 pontos. Agora vamos para os palpites para a 8ª rodada do Brasileirão Série B. Editor, roda a vinheta. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. Operário contra o Vila Nova, dois times aí que vêm de 1-0-0, né? Um time fez gol, nem ganhou, só ficaram no empate. Acho que o Operário leva uma vantagem por jogar em casa. Vou dar meu palpite aí de 1-0 pro Operário nesse jogo. O Confiança fez um jogo bem equilibrado contra o Operário. Destaque para os goleiros dos dois times. O Confiança jogou dentro da sua característica, que é buscar o contra-ataque. E assim, conseguiu segurar o time do Operário. Agora o Confiança pega o Coxa, que derrotou o Guarani. O Guarani começou até melhor no jogo, mas quem saiu na frente foi o Coxa. E depois de marcar o primeiro gol com o Castan, o Coxa dominou a partida, controlou muito bem o jogo até marcar o segundo gol com o Léo Gamalho no segundo tempo. Para o jogo entre Confiança e Coxa, eu aposto no Coxa. Coxa 2-0 é o meu palpite. CRB contra o Náutico. CRB que vem de uma derrota aí
derrota. CRB que vem de uma derrota contra o Náutico, que só ficou no empate contra o Remo. Acho que o Náutico vai perder a invencibilidade aí por jogar fora de casa, né? O CRB é mais favorito nesse jogo. Vou colocar um palpite aí de 2-1 pro CRB nesse jogo. O Remo já não vence há 4 jogos na Série B. São 3 empates seguidos. O empate na 7ª rodada foi contra o Náutico. Até aceitável esse empate, já que o Náutico vive um grande momento e o Remo estava jogando fora de casa. Agora o Remo pega o Sampaio Corrêa, que conseguiu uma grande vitória para cima do Botafogo. Não fez um excelente jogo o Sampaio Corrêa. Em grande parte do jogo, o Fogão foi superior, mas o Sampaio saiu na frente e conseguiu controlar bem o time do Botafogo e na reta final ampliou o placar e conseguiu a vitória por 2-0. Grande resultado para o Sampaio. Nesse jogo, eu aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. Ponte Preta contra o CSA. Ponte Preta que não ganhou nenhum jogo ainda, né? Contra o CSA que conseguiu uma vitória contra o Cruzeiro de virada. Vou colocar um palpite de 1-0 para a Ponte. Acho que a Ponte vai conseguir a primeira vitória no campeonato aí. O Brusque perdeu para o Vasco na 7ª rodada. Saiu atrás no placar, mas foi guerreiro. Buscou o empate e acabou sendo castigado no finalzinho do jogo. O time do Brusque foi derrotado, mas fez um jogo dentro das suas possibilidades. Foi bem o time do Brusque para um jogo fora de casa. Agora o Brusque pega o Brasil de Pelotas, que ficou no empate contra a Ponte Preta. O Brasil podia ter terminado o primeiro tempo na frente, mas foi para o intervalo no 0-0. No segundo tempo, saiu na frente no placar e acabou levando o gol de empate poucos minutos depois. Vacilou o time do Brasil. Nesse jogo, eu aposto no Brusque. 1-0 vai ser o meu palpite. Londrina contra o Avaí. Londrina conseguiu uma vitória espetacular fora de casa, de virada, lá na Bahia contra o Vitória. Contra o Avaí, né? Que vai jogar fora de casa, vem de uma vitória o Avaí. Mas acho que o favoritismo aí é do Londrina. Vou colocar uma vitória do Londrina aí, 2-0 pro Londrina. Depois da boa vitória contra o Vasco, o Cruzeiro voltou a perder na Série B. E o pior, de virada. ¿Qué? Abriu o placar cedo o time do Cruzeiro, mas ainda no primeiro tempo levou uma virada relâmpago e não conseguiu reagir. Agora o Cruzeiro pega o Guarani. Vai ser um jogo complicado. O Guarani vem da derrota contra o Coxa. Começou melhor contra o Coxa, mas depois que levou o primeiro gol, o gol do Castan, se perdeu no jogo o time do Bugre. Para esse jogo entre Cruzeiro e Guarani, eu aposto no empate. 2-2 vai ser o meu palpite. Goiás contra o Vasco. Goiás que ficou no empate ali com o Vila Nova 0-0 contra o Vasco, que ganhou, conseguiu uma vitória contra o Brusque no finalzinho ali. Acho o jogo equilibrado, os dois times estão perto ali na briga pelo G4. Acho que o Goiás é um favorito aí por jogar em casa. Vou dar um palpite aí de 2-1 pro Goiás. O Botafogo foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, mas o placar não reflete o que aconteceu dentro de campo. O Botafogo foi superior em grande parte do jogo,
mas o Sampaio soube aproveitar as suas poucas chances e construiu uma grande vitória. Agora o Botafogo pega o time do Vitória, que fez um bom primeiro tempo contra o Londrina, mas se desligou do jogo no segundo tempo e acabou levando a virada. Para o jogo entre Botafogo e Vitória, acho aí que vai ser um bom jogo, mas aposto no Botafogo. Botafogo 2-1 é o meu palpite. E esses são os palpites para a 8ª rodada da Série B. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu! Fui!